Eu tô pálida, né? Eu devo estar parecendo um fantasma. Eu não sei, eu tô sentindo como se eu tivesse perdido, 8 litros de sangue. Não, nenhum arranhão, nada. Ai, até me desculpa eu estar divagando assim, é porque eu tô... Como é que fala? Despersonalizando. Sensação estranha. Eu já vi muita coisa estranha em campo. Não, porque eu acho que vai ser a primeira e a única vez que eu vivo isso. Não, um inferno. Eu sinto como se eu estivesse flutuando fora do meu corpo. É só cortar a corda e eu caio direto. Você viu a cena do crime? Não, nem olha. Se eu fosse você, nem abrir o arquivo. Eu juro, você vai me agradecer. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Eu adoro essa creepypasta, é uma das minhas favoritas. Eu espero que vocês gostem. Quem já conhece, eu espero que goste de eu contando ela pra vocês. Eu e o Vitor, no caso, porque terá a participação do Vitor. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. E se tiver aparecendo a opção de hypar, hype esse vídeo porque ajuda muito. Vamos continuar essa história. Eu não tô conseguindo fazer meu joelho parar de tremer. Eu tô te atrapalhando? É por isso que você tá segurando o café assim, né? Não, peraí, eu vou afastar a cadeira, peraí, só um instante. Pronto, tá bom assim? Temos que fazer um trabalho sério agora, Rob. Você confirma pra gravação que está renunciando seu direito a um advogado? Não, eu não tô interessado num advogado agora. Não, quer dizer, sim, eu renuncio meu direito a um advogado. Desculpa, eu tô tão sã como eu sempre tive. Você tem certeza? Sim. Que a gravação confirme que a detetive Rob Milgate, aposentada, renunciou ao seu direito a um advogado. Eu não vou precisar de um advogado quando o promotor parar de vomitar e considerar publicar tudo isso. Eles não vão mostrar isso pro júri. Você tá pronto pra começar? Não, mas eu vou falar mesmo assim. O que te levou à cena do crime na noite em questão? Você acredita que eu tava planejando uma viagem pra eu pescar antes disso tudo acontecer? Não, peraí, deixa eu organizar, deixa eu pensar. Não, sério, porque é difícil eu organizar as coisas. É estranho porque eu nunca tive desse lado aqui da mesa do interrogatório. Eu acho que tudo começou com o e-mail que a repórter Espinosa me mandou. Ela me mandou um e-mail uma semana atrás. Ela falou que tinha novas informações sobre o assassinato dos Driscoll. Eu era a investigadora-chefe. Esse caso não foi resolvido há 20 anos. Era um caso frio como gelo. E assim, sinceramente, a princípio eu achei que era tudo mentira dela. Não, você sabe melhor do que ninguém como é que são as coisas, né? Todo mundo acha que tem uma dica, uma pista que vai destrinchar o caso todo. Teorizar é fácil quando você não tem que checar todas as evidências. Fora que o assassinato dos Driscoll causou um alvoroço danado. A mídia ficou muito interessada, todo mundo estava muito interessado. Ao longo dos anos eu fui ouvindo várias teorias muito porcas. Acabou que com o passar dos anos eu entreguei esse caso pro detetive Carroll. Mas eu não queria incomodar ele com isso. Eu sei que ele tá super ocupado com a atividade das gangues, então eu pensei que eu poderia checar essa informação como uma cortesia. Até porque eu não imaginava que ia dar em nada. Eu encontrei com ela e a gente marcou de almoçar num café. Loura, bonita, transparecia profissionalismo. Ela não se encaixava em nada num perfil de um fraudador ou um teórico da conspiração. Talvez elas fossem daquelas que se excitam com a morte. Não, eu já lidei com várias garotas assim. Eu ainda achava que ela estava tentando me enganar ou ela mesma tinha sido enganada, mas ela estava carregando um arquivo com ela. E esse arquivo parecia legítimo. Nesse arquivo tinha a confissão do assassino dos Driscoll, porque no final das contas, né, ele não era um assassino. E eu realmente queria que ele fosse, sabe? Acredite, seria melhor pra todo mundo. Tá, por favor, você pode nos informar, então, os detalhes relevantes do caso Driscoll? Vamos ver. Tem muito tempo, são 20 anos. Não, pensar sobre esses 20 anos é muita coisa, já faz muito tempo. Tome seu tempo, Rob. Os Driscoll eram uma família comum. 6 pessoas, eles moravam no subúrbio. O pai era um advogado. A mãe trabalhava na própria empresa, ela era autônoma, vendia as próprias cerâmicas. Eles tinham 4 crianças, todas abaixo ali do ensino médio. Um histórico
tranquila, impecável. Não tenho nenhum registro policial pra falar, nada fichado. Pra não falar que não tem nada, o mais velho uma vez foi pego fumando maconha na escola. Mas fora isso, nada. Coisas normais, né? Quando você investiga essas pessoas muito de perto, aí você encontra esse tipo de coisa. Eles desapareceram foi em outubro de 1994, no dia 13. Nenhum vestígio dos corpos. Bem, aquele ar de mistério, proximidade com Halloween. Talvez tenha sido isso, esse ar de mistério, ter sido tão próximo do Halloween, que chamou a atenção da mídia. Você ainda vê esse caso aparecer em alguns shows de mistério, esses programas assim, uma família inteira sumindo, sem explicação. Um vizinho deles ligou reclamando de barulho excessivo. Foi assim que a gente entrou no caso. Um alarme tinha sido disparado e aí o vizinho achou que poderia ser alguma invasão, alguma coisa. Uma viatura foi enviada até a casa dos Driscoll. Chegando lá, um policial foi vistoriar a casa. Havia sinais óbvios de luta no quarto da filha mais nova. Inclusive, o alarme que estava tocando era o sensor de monóxido de carbono. A gente detectou muito monóxido de carbono nas roupas de cama de todo mundo, menos na roupa de cama da filha mais nova. Inclusive, se não fosse o alarme, a gente nem ia se atentar a isso. O vizinho disse que esse alarme estava tocando, já fazia mais de um dia. E ele tentou entrar em contato com a família, com algum morador, mas ele não obteve nenhuma resposta. A gente encontrou várias latas de alumínio. A gente encontrou também algumas mangueiras, numas lixeiras, nos quarteirões para baixo. Então, a investigação chegou à conclusão de que a família foi asfixiada com monóxido de carbono, menos a filha mais nova, que acabou acordando e lutou. Mas acabou que a investigação não foi muito pra frente. Naturalmente, o primeiro suspeito foi o pai. A gente desconfiou que ele que tinha feito isso tudo. Só que, quando você analisa de perto, não tinha motivo pra ele fazer aquilo. A gente já não tinha mais pista de pra onde seguir. Mesma coisa com a mãe. A gente até investigou outros familiares, mesma coisa. O pai até tinha alguns clientes que poderia ter motivo, mas acabava não batendo. O pai era um advogado de divórcio, mas ele não atendia pessoas que estariam dispostas a, sei lá, sumir com uma família inteira, ainda mais sem deixar nenhum rastro, nenhuma prova. A gente até investigou durante um tempo um professor de química, por conta das latas de alumínio, etc., só que ele tinha um álibi, então também não foi pra frente. Também aconteceu a mesma coisa com um dentista que morava perto deles. A esposa até estava flertando com um cara da Inglaterra, mas nada que ela tivesse realmente botado em prática um adultério. E o cara nem estava aqui quando o crime aconteceu, então também descartamos. Infelizmente, a gente teve que colocar esse caso ali nos assassinatos aleatórios. Não, é a pior coisa quando você pega um caso que não tem um padrão, não tem onde você colocar. A gente botou muitos investigadores para tentar solucionar, pegar alguma pista, mas foi um esforço que não levou a nada. Na época, a gente chegou até a rastrear as latas. Elas foram roubadas de um laboratório que fica a alguns quilômetros daqui, mas não tinha câmera de segurança, não adiantou de nada, a gente não conseguiu chegar até o ladrão. E depois de meses sem nada novo, o caso acabou esfriando. Os Driscoll foram desacordados e sequestrados. Ninguém nunca encontrou os corpos. E quem iria dizer que eles simplesmente não fugiram, foram embora? Ficou assim até... Bem, eu prefiro falar isso uma vez só. O que você pode nos dizer sobre como acabou as coisas da confissão da senhorita Espinosa? Ela esteve acompanhando o caso de perto durante uns meses, assim, tanto ela mesma, como pessoa, quanto como repórter. Porque, como eu disse, esse caso chamou a atenção de muita gente. Mesmo pessoas aparentemente normais levavam em consideração que poderia ser alienígena, fantasma. A senhorita Espinosa publicou uma retrospectiva sobre o caso no aniversário de 20 anos.
Isso acabou causando uma renovação no interesse das pessoas pelo caso. Isso acontece de vez em quando. Como de costume, eu me recusei a comentar sobre o caso, só que ela pediu uma citação exata. E eu lembro que foi por isso que eu falei pra gente se encontrar num café pra conversar. Depois da publicação desse artigo, a senhorita Espinosa recebeu um arquivo. E ela achou que seria pertinente ela compartilhar isso comigo. E a coisa que mais era pertinente nesse arquivo que ela recebeu era a confissão. Eu falei com ela que era muito comum ter pista falsa, assim, principalmente de casos antigos, como esse, já tinha passado 20 anos. E eu já tinha ouvido algumas confissões falsas do assassinato dos Driscoll. Ela foi insistente. Até que chegou um momento que ela me convenceu que ela não estava me enganando ou que ela só queria que eu falasse mais sobre o caso, e foi aí que eu aceitei a reunião. Ela afirmou que ela tinha recebido a confissão no mesmo envelope que ela estava me mostrando ali quando a gente se reuniu no almoço. Você pode descrever o seu conteúdo? Recortes velhos de jornais, e nesses recortes estava ali descrevendo o progresso da minha investigação. E esses recortes estavam bem amarelados. Dava pra ver que parecia que era um troféu do criminoso, sabe? Também tinham algumas fotos, uma de cada membro da família Driscoll, e também tinha uma foto da instalação para qual eles foram levados. Olha aqui. Eu não tô conseguindo fazer a minha mão parar de tremer. Eu não tô conseguindo. Eu vou ter que pedir um sedativo, alguma coisa pros paramédicos quando eu sair daqui. Caso contrário, eu não vou conseguir nem dormir. Eu não vou conseguir dormir. Mas não, por enquanto eu não quero nada não. Eu não quero que nada interfira aqui nas coisas que eu vou falar pra você. Carregar tudo isso na memória é... Enfim, desculpa, eu vou manter o foco. As fotos eram da família Driscoll. Na época eu não sabia disso. Mas as fotos tinham envelhecido mal. Olhando assim, podia ser foto de qualquer um. Mas quando eu dei uma olhada assim mais atenta, eu percebi que aquele arquivo precisava ser analisado. Bem, a carta de confissão era breve. A primeira coisa que eu vi era o endereço. Eu pesquisei online esse endereço, não encontrei, o que queria dizer que era um endereço antigo. A carta dizia assim: para de imprimir mentiras. Eu não matei ninguém, eu só tava preparando eles pro café da manhã. Era um negócio assim. E a carta não tinha assinatura. Puta que pariu. Acabei de lembrar de uma coisa. Quando a gente tava investigando, coisa de um mês depois, a gente recebeu um cardápio. A gente recebeu um cardápio lá na delegacia, você acredita? Nesse cardápio, tinha um círculo vermelho em volta das panquecas. E tava escrito assim: eles não estão mortos, eles só estão sendo preparados pro café da manhã. A gente botou isso junto com as pistas inúteis. Mas como é que eu podia saber? Como é que eu ia imaginar? A gente ainda tentou ir atrás de onde que era esse cardápio e não era de nenhum lugar ali perto, não tinha. Todas as informações daquele cardápio que podiam levar a algum lugar foram cortadas. Então a gente não conseguiu identificar de onde que era. A partir daí eu não sei mais o que a gente poderia fazer. Por que você decidiu ir pessoalmente lá investigar esse lugar mencionado na carta? Desculpa. Eu só queria ter certeza que não era uma farsa. Eu ainda não estava convencida que era verdade. Durante 20 anos as pessoas ficavam me mandando pista falsa. E não sei, eu acho que esse caso ficou no meu imaginário também. Eu toda hora achava que eu ia encontrar alguma pista, alguma coisa que ia me levar a solucionar o caso inteiro. Então era inacreditável que alguém simplesmente aparecesse e jogasse toda a solução do caso no meu colo. Eu tinha que ver com meus próprios olhos. A senhorita Espinosa encontrou esse lugar, mas foi com um registro antigo da cidade. Então, nenhuma de nós duas tinha certeza se esse lugar ainda existia, se esse lugar ainda estava lá. Era um prédio industrial abandonado. A última correspondência que era oficial para lá era o quê? De 15 anos atrás? Esse lugar podia até ter sido demolido já. Mas eu vou ser sincera com você, eu acho que eu também queria ser aquela pessoa que desvendou o caso. Despejada no meu colo ou não. Esse caso pairou pela minha cabeça por 20 anos. Senhorita Espinosa e eu concordamos de nos encontrar no endereço na manhã seguinte. Você pode descrever a cena do crime? Posso. Era um prédio industrial, como eu já falei. Era o quê? Uns 40 metros de comprimento para 15 de largura?
Era uma estrutura de madeira e quando você olhava assim de primeira, você via que combinava com os prédios vizinhos em questão de estrutura. Só que quando você olhava mais de perto, dava pra ver que a fachada daquele prédio tinha sido remendada. Depois, as investigações até falaram que esse prédio foi trancado. Ai, você tem lixeira aqui, alguma coisa? Eu acho que eu vou vomitar, não sei. Tô me sentindo meio mal. Ai, desculpa. Não, quero terminar logo com isso. Depois eu pego o sedativo com você. Quando eu cheguei na porta do prédio, eu senti um cheiro de alguma coisa. Muito fraco mesmo. Mas eu imaginei que isso seria uma causa provável. Geralmente a gente precisa de um mandado, né, pra entrar nesses lugares, mas você nunca esquece o cheiro de um cadáver. Eles estavam ruins o bastante pra ter esse cheiro. Eu não tinha esquecido como que arrombava um cadeado, então eu decidi entrar. E olha, eu juro pra você, eu queria que eles estivessem mortos. Eu queria que fosse um serial killer. Eu juro. Você acredita em mim? Eu preciso que você acredite em mim. Eu queria que eles estivessem mortos. Eu acredito. Você pode descrever o interior do edifício? Eu tô tentando me concentrar nisso, desculpa. Eu só queria dormir. Dormi muito depois disso. O paramédico tá aqui? Será que o calmante... Você traz pra mim, calmante? Obrigada, viu? O prédio não tava tão abandonado quanto a gente tava imaginando que ele tava. Quer dizer, quando você entrava, tinham ali 6 cômodos e tudo tava muito antigo, realmente. Mas não tão antigo quanto a fachada do prédio. As paredes, dava pra ver que eram paredes à prova de som. Não tinha janela que dava pra fora. Era só um corredor. Um corredor sem janela, sem nada que levasse pro exterior. O único acesso era pelo corredor. E o cheiro era mais forte por dentro do prédio. Lá dentro era como se o cheiro ficasse impregnado na poeira e aquela poeira fedida ficava impregnada no seu nariz. O cheiro era muito mais forte lá dentro. As salas tinham prensas hidráulicas enormes, assim, de 1 metro por 2, assim, bem grandes. A princípio eu nem notei que eram prensas mesmo, porque elas estavam em cima de camas, né, de macas hospitalares. Também tinham bolsas de soro em cada quarto e outros equipamentos médicos. É claro, foi assim que ele conseguiu manter a família viva por tanto tempo. Nossa, acho que eu tô vendo meio embaçado. Você quer fazer uma pausa? Não. Nossa, não. Pensar em começar isso de novo é pior ainda. Então, por favor, descreva as suas próximas ações. O edifício era claramente uma cena ativa de crime. Claramente. Nesse momento eu já não tinha dúvida nenhuma. Eu tava no covil do que parecia ser o covil de um serial killer. Eu disse várias vezes pra senhorita Espinosa sair, deixar eu entrar sozinha, mas era a mesma coisa que nada. Ela se recusava, falando que não era justo me deixar sozinha ali. E sinceramente eu não tava com tempo de ficar discutindo ali com ela sobre isso. O que eu pensava sobre ela naquele momento é que ela era intrometida. Ela tava sendo entrona, pra te ser sincera aqui. Mas, enfim, era isso. Se ela quisesse entrar, se ela não ficasse no meu caminho, tava ótimo. Nesse momento eu tive que pensar se eu entrava por mim mesma, sei lá, pela ideia miraculosa da família estar viva e em perigo, ou se eu simplesmente ia embora e pedir ajuda. Eu tinha falado pra minha esposa mais cedo onde que eu ia, eu tinha explicado pra ela. Então, se eu sumisse por muito tempo, ela ia estranhar, ia chamar alguém, mas ali a gente tava sem sinal nenhum de celular. Desculpa, eu tô fugindo do assunto, né? Eu tô divagando, eu vou voltar. Foi então que eu ouvi. Não chegou a ser um suspiro,
nem nada, mas eu não quero descrever mais que isso, mas era como se fosse um suspiro, até que houve um som, e esse som me chamou mais atenção. Eu soube naquele momento que eu tinha que agir. Eu notei que na área externa tinha uma escada que levava até o porão. Nesse momento eu falei pra senhorita Espinosa me esperar, pra ela não me seguir. Eu saquei a minha arma de serviço, fiquei preparada pra qualquer coisa. Eu também tava com uma lanterna, eu liguei a lanterna e desci. O porão parecia ter sido escavado à mão, assim, era tudo de terra e era fundo o suficiente pra eles terem que colocar vigas de madeira pro porão continuar em pé. E eu desci até lá. Na hora que eu iluminei a pilha. Meu Deus, meu Deus, eu juro, eu queria muito que eles estivessem mortos. Eu juro que eu queria que fosse. Por favor, não, por favor, faça uma pausa. Depois eu lembro que eu até olhei direito pra eles, eu pensei assim, meu Deus, graças a Deus eles estão mortos. Pelo amor de Deus, gente, eu tenho 64 anos. Eu não sou mais jovem pra conseguir esquecer esse tipo de cena assim tão fácil. Quando você é jovem, você tem essa sensação de que você é invencível, que você consegue encarar tudo. Eu não tenho mais isso. Na minha idade eu não tenho mais essa proteção. Olha só, eu choramingando enquanto eles estavam lá passando por isso. É minha culpa. É minha culpa, eu tinha que ter salvado eles, eu tinha que ter dado um jeito. Eu era responsável pelo caso, eu tinha que ter salvado eles. Desculpa, mas eu tenho que perguntar. Você pode descrever a cena? Posso. Eu não sabia direito ainda o que era aquilo que eu tava olhando. Na verdade, eu não sei até agora. Era uma pilha. Era uma pilha. Uns 60 centímetros de espessura. Pela cor, pela textura, claramente era feito de carne. A primeira coisa que eu pensei foi que ele destroçou a família inteira e empilhou eles como pedaços de carne. E isso já seria ruim o suficiente. A primeira coisa que me fez entender pro que eu tava olhando era um globo ocular. Redondo, perfeito, lá em cima da pilha, dentro de uma cavidade distorcida que um dia foi um olho. Foi aí que eu percebi pro que eu tava olhando. 20 malditos anos de tortura. Ele manteve a família Driscoll debaixo dessas prensas por 20 anos, mantendo eles vivos por um gotejamento intravenoso. E essas prensas descendo tão lentamente que o corpo deles foi se adaptando. Até que eles foram ficando achatados e achatados como panquecas. Ele esmagou a família por pouco mais de meio centímetro ao ano durante 20 anos. Então ele tirou eles de lá quando eles estavam tão esmagados e miseráveis que eles não conseguiam mais se mexer, não conseguiam mais se recuperar, e acabou empilhando eles. Aí eu te pergunto, pra quê? Pra que ele fez isso? Eu não sei nem se eu quero saber mais. E era nesse momento que eu tava pensando, graças a Deus eles estão mortos. Nossa, ainda bem. Até que eu ouvi no topo da pilha alguém ofegando de novo. O que eles disseram? No começo, nada. Eles não conseguiam fazer nada sem ajuda. E eu acho que era Avery Driscoll. Não que eu pudesse falar sobre o seu gênero, nada, eu não podia identificar. Mas tinha cabelo louro. Onde tinha cabelo? A cabeça era uma mistura de cicatrizes. Eu acho que o filho da puta que fez isso tirou parte do crânio antes de começar. Do contrário, eu não sei como as cabeças podiam ficar tão planas. Não estavam tão planas quanto o resto do corpo, mas estavam planas. Caralho, aí você pensa como que o cérebro deles lidou com isso. As bocas estavam todas perfuradas por dentro. Eu acho que depois que a prensa achatou o nariz deles, a Avery tinha 14 anos
quando ela desapareceu. Eu parei de tremer, você viu? Estranho, né? Como nossos corpos trabalham. Enfim, continuando. Além disso, tinha uma máquina. Era uma espécie de bomba. Eu segui uma mangueira que estava ligada a eles nessa bomba. Eu acho que eles não tinham nem a capacidade de respirar sozinhos. Pelo menos não depois de um tempo. Não tinha volume o suficiente pro pulmão deles inflarem. Tinha um tipo de incisão no peito de cada um e tinha um interruptor na bomba. E eu não sei por que eu apertei aquele interruptor. Eu acho que eu tava desesperada, pensando em como eu poderia ajudar eles de alguma forma, não sei. Talvez alguma parte idiota da minha cabeça tinha pensado que se eu clicasse naquele interruptor, eles iam inflar, voltar ao normal e ficar bem. Eu liguei. E nisso que eu liguei, eu ouvi a bomba trabalhando mais e a mangueira inflou. Foi nesse momento que a árvore começou a gritar. Ela tava insistindo para que eu matasse ela. Ela também tava falando coisas que não faziam sentido, algumas palavras soltas como família, outras coisas que não tinham sentido. Ela tava sofrendo, eles já tinham enlouquecido já. Meu Deus. Foi exatamente o que eu pensei. Ela não parava de gritar. Não parava de gritar. Eu acho que ela tava convencida ali de que eu era a torturadora. E quando eu olhava mais atentamente, eu percebi que aquela bagunça de cicatrizes, não tinha como ela tá enxergando nada. Ela tava completamente cega. Sabe, eu já falei com várias vítimas, sei lá, de queimadura, e eles conseguiam encontrar sentido na vida, mesmo depois de um tempo. E eu não sei como qualquer um dos Driscoll poderia encontrar um sentido na vida depois do que eles passaram. Eu falei meu nome, falei que eu era detetive do caso, que eu tava ali pra ajudar, e eu comecei a repetir isso, mesmo sabendo que não tinha como eu dar alguma ajuda pra eles. A senhorita Espinosa chegou logo depois disso. Ela chegou atraída pelo barulho. Ela disse que me ouviu gritar e resolveu ir lá pra ajudar. Apesar de que eu não lembro de ter gritado. Enfim, mas ela tinha descido até lá. Quando ela viu a pilha, ela soltou um grito. Ela gritou. Só que eu tava atenta à árvore. Eu tava atenta a ela. E ela percebeu que tinha mais alguém ali. E por um momento ela ficou lúcida. E ela disse algumas coisas que foi muito difícil de entender. Foi muito difícil de entender o que ela tava falando. Só que eu nunca vou esquecer aquelas palavras. Ela disse: por favor, me mata. Eu não quero ser esse monstro. Dói demais. Diga à minha família que eu morri tem um tempo já. Eu não sei se eles procuram por mim, mas diga a eles que eu morri. Não deixa que eles saibam o que aconteceu comigo. Por favor, me mate. Ela ainda conseguia chorar. E ela chorou. Mesmo que o canal lacrimal dela tivesse tão deformado que a gente nem conseguiu perceber as lágrimas. Eu tinha que ter tirado a senhorita Espinosa dali naquele momento. Essa eu acho que é a única coisa que eu me arrependo mais de não ter resolvido esse caso antes. Não só por ela, pelo que ela tava vendo ali na frente dela. Eu, sinceramente, não acho que ela ia conseguir ferir eles mais, mesmo se ela tentasse. Ela conseguiu arrancar o último conforto que eles poderiam ter naquele momento. Sabe, eles não conseguiam falar uns com os outros durante todos esses anos. A senhorita Espinosa disse assim: são todos, né? A família inteira tá aí. Eles estiveram vivos durante todos esses anos. Toda a família. Durante 20 anos, cada membro da família Driscoll não tinha a ideia de que seus companheiros de tortura eram seus próprios familiares. Cada um deles teve a esperança de que a própria família estivesse bem. Todos eles sonhavam que tinha alguém lá fora que estava vivendo normalmente e que não estava sofrendo. Você sabe como soam os gritos de pessoas que foram esmagadas a 10 centímetros durante 20 anos e elas estão tão esmagadas, tão deformadas, que os gritos ficam completamente deformados? Soam como a porta do inferno sendo aberta. Acho que já é o bastante, detetive Rob. Ainda não.
Ainda não. Foi erro meu. Eu tinha que ter rastreado as pistas. Eu tinha que ter investigado mais. Talvez eles estivessem dizendo isso, gritando isso. Foi minha responsabilidade, foi tudo culpa minha. Eu atirei neles. Não vou te falar que foi fácil, foi difícil. Foi bem difícil. Mas eu devia essa misericórdia a eles. Até porque fui eu que falhei em salvar eles. Só uma bala foi o suficiente pra matar todos eles de uma vez. Mas eu esvaziei o pente do meu revólver, porque eu queria garantir que eles não iam sofrer por mais nenhum segundo. Era a única bondade que eu tinha pra oferecer a eles. A gente saiu, eu pedi reforços. Nem eu nem a senhorita Espinosa queríamos ficar ali, junto com os corpos, pra esperar. Eu decidi não seguir com os investigadores pra cena do crime. Eu perguntei se eu poderia dar o meu depoimento ali e ir embora. E claro, depois que eles viram a cena do crime, eles concordaram em me deixarem embora. Será que tem como você arrumar pra mim mais um pouquinho de sedativo com... Sim, claro. Obrigada. Então, você chama pra mim um paramédico, fazendo um favor, e não sei, se puder dar o mesmo tratamento pra senhorita Espinosa, porque, coitada, eu tenho certeza que ela ficou muito mal. Ela sequer conseguiu chorar, vomitar. Não sei, ela deve ter ficado em choque. E aí, se puder ter o mesmo cuidado com ela depois... Claro, você sabe onde ela tá agora? Porque ela disse pra equipe na cena do crime que estava indo pra casa, mas a gente não conseguiu encontrá-la. Vocês já tentaram o jornal? Qual jornal? O Tribuna. Você tem certeza? Porque ninguém com esse sobrenome, Espinosa, trabalha lá no Tribuna.